Oi, gente. A bola da vez na política agora é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em meio a uma das maiores crises sanitárias do século, o Brasil não perde tempo. Em 10 dias, demite 2 ministros e agora fritaram Paulo Guedes. Não entendeu ainda o que está acontecendo? Vem comigo. O Alvin Toffler, no livro A Terceira Onda, ele fala que os burocratas, uma vez integrados ao poder, eles vão fazer de tudo para parecer imprescindíveis e assim se perpetuar no poder. Bom, se vocês que acompanharam a política acham que tudo acabou com a história Moro e Bolsonaro, vocês estão subestimando a capacidade desse governo de criar confusão. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um programa chamado Pro Brasil, que na verdade é um plano de recuperação econômica pós-pandemia, né? Só que na coletiva do Plano Pro Brasil, quem não estava lá? O ministro Paulo Guedes. E aí a confusão se estende um pouco mais. Na sexta-feira, enquanto o presidente Bolsonaro preparava a resposta dele para o então ex-ministro Sérgio Moro, o Paulo Guedes reclamava da interferência do ministro regional Rogério Marinho no programa de política econômica do governo. Então ele estava falando que o Marinho estava interferindo nas negociações do Paulo Guedes com o Banco Central. O Marinho, por sua vez, fala que o Paulo Guedes é insensível aos pobres. O Paulo Guedes agora chama o programa Pro Brasil de PAC do Marinho. E aí os ânimos se acirraram, né? A gente ficou o fim de semana inteiro não sabendo se o Paulo Guedes continuava ou não continuava, porque afinal ele estava sendo desautorizado. A gente conhece o governo Bolsonaro, né? Quando ele começa a fritar algum ministro publicamente, esse ministro vai cair. Essa história do superministro, acho que nesse governo já não dá mais para contar com isso. Eu falei, inclusive, numa entrevista para Bloomberg. E ficou esse clima todo, né? Dólar R$ 6, Guedes cai ou não cai? Terceiro ministro em meio a uma das maiores crises sanitárias do século. E a gente está discutindo quem matou Odete Roitman. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para arrefecer os ânimos. O mercado estava em erupção. E ele falou que o cara da economia no Brasil é o ministro Paulo Guedes. Mas aí vamos lá, né? O que está acontecendo? Já faz muito tempo que Paulo Guedes é desautorizado por esse governo, né? A política liberal dele, que o Jair Bolsonaro tanto pregou na campanha, ela já foi esfacelada há muito tempo. Esse programa Pro Brasil, na verdade, ou o PAC do Marinho, como Guedes chama, não é a menina dos olhos do Paulo Guedes. O que tem de problema nesse programa? Na verdade, ele, se não se tomar muito cuidado, ele pode extrapolar o teto dos gastos. E aí entram alguns outros problemas, assim. Ele é um modelo muito parecido com o modelo de desenvolvimento econômico do Geisel e da própria Dilma Rousseff, né? Ele é um movimento de desenvolvimento econômico petista dilmista e a gente sabe que isso não deu muito certo, né? Então ele puxa mais para o Estado, puxa mais para o desenvolvimento de obras sociais, a esperança é que gere 1 milhão de empregos, mas isso é totalmente anti-Paulo Guedes, né? Totalmente anti-política liberal. Entre alguns pontos, o governo falou sabiamente de uma proposta de uma reforma geral no saneamento básico, né? Imagina, no meio de uma crise como essa, isso é imprescindível. E a gente tem um ponto muito importante aqui, o saneamento básico já deveria ter sido feita uma reforma nele desde o século XIX. A gente vê as enchentes em São Paulo, as enchentes em outros estados do país, elas são falta de saneamento básico, mas isso não dá voto. Esse é o problema. E aí o professor Ives Granda apontou um ponto muito interessante. No Brasil, a gente tem 115 mil servidores federais não concursados. Na época do Barack Obama, nós tínhamos 4 mil. Angela Merkel tem 600 servidores não concursados. Isso pesa muito na máquina pública. Os economistas estão com medo, como eu falei antes, que esse Pro Brasil, o PAC do Marinho, não deu muito certo porque ele pode sim extrapolar o teto dos gastos e ele pode gerar vários outros problemas porque o Estado brasileiro não tem dinheiro para suportar essas medidas, né? O Ives Gandra defende que se a gente fizesse se a gente tomasse essas atitudes mais ponderadas e enxugasse a máquina pública, a gente poderia ter efeitos muito mais duradouros e eficientes, né? Mas aí voltando para o Paulo Guedes, essa fala de hoje ela foi interessante sim, porque o que o presidente Bolsonaro tentou fazer? Ele tentou acalmar o mercado, acalmar os ânimos, porque o Brasil não suporta mais uma queda de um ministro. Então foi uma tentativa, sim, de acalmar os ânimos do mercado. O que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente está vendo, é que a gente está toda hora decidindo, bom, agora nós somos um país da saúde, nós somos um país da economia, nós somos um país da justiça, e no fim a gente não consegue ser nada, né? Mas é muito estranho um país ter que escolher o que ele vai ser
em determinados momentos, né? Outro ponto positivo dessa coletiva, o bolsonarismo, na sua essência, ele não foi tão escancarado. Então isso ainda mostra um pouco de bom senso do presidente Bolsonaro e entender que o mercado sim é importante, né? Que ele tem que arrefecer esses ânimos. A gente não pode continuar nesse desespero com dólar a R$6 e o mercado entrando em pânico toda hora porque não para um ministro nesse governo, né? Outro ponto, o presidente Jair Bolsonaro ele tem que parar de agir como pai. Ele tem que voltar a agir como presidente que ele é, né? E 3 erros que a gente não deve cometer na política. Nunca subestime tua necessidade de apoio, não subestime as conspirações internas e nunca faça inimigos inutilmente. O grande ponto no meio dessa pandemia toda é que o Brasil deixou de ser, de novo, aquele modelo de esperança de uma pátria modernizadora e nós voltamos a ser só um país exótico. A gente está, de novo, no meio de uma das maiores crises sanitárias do século, discutindo intrigas palacianas. E é isso, gente. Se gostaram, se inscreva no canal da P3 e até a próxima!